Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Vamos falar nesse podcast sobre um tema bastante pedido, que é o HPV e o exame preventivo Papa Nicolau. O exame conhecido como preventivo, que as mulheres colhem erradamente todos os anos nas consultas ginecológicas, na maioria das consultas ginecológicas, ele tem esse nome preventivo, ele é um nome, na verdade, popular, é um nome que não é oficialmente o nome dele. Na verdade, o nome médico dele é a colpocitologia oncótica. Colpo vem do colo, Citologia, cito é de célula. Então, é o estudo das células do colo, citologia, colpocitologia. Oncótica, que onco vem de câncer, Então, ele é um exame e é feito para um estudo celular, para prevenir câncer. Papa Nicolau é o nome do sujeito que desenvolveu ele. Então, o nome pelo qual ele mais é conhecido é o exame Papa Nicolau, e preventivo é um nome que acaba dando uma ideia de que ele previne todas as doenças ginecológicas da vida. Primeiro que ele não previne nada, Ele tem uma ideia de detectar precocemente lesões e somente para um diagnóstico precoce de possíveis lesões precursoras de câncer do colo uterino. Essa ideia preventiva acaba fazendo com que a mulher ache que ela vai colher e que, do momento que está normal, ela está imune de qualquer coisa. Ele não é um exame para ver candidíase, gardnerella, qualquer outro tipo de infecção. Embora ele veja, se tiver ali, passando, ele acaba vendo, mas não é a grande questão. O câncer, de colo uterino, ele é um câncer causado primariamente pelo vírus do HPV. HPV é a sigla, em inglês, para o papiloma vírus humano. Então, o que acontece? Como que a gente colhe o exame Papa Nicolau? Acredito que a maioria das mulheres, quase todas as mulheres, já foi submetida a essa coleta. É importante eu dizer que eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu indico sim que se colha o exame Papa Nicolau. Eu colho como mulher, eu colho no meu consultório também das minhas pacientes, mas existe um protocolo de coleta desse exame Papa Nicolau e ele não é anual. Isso não é a minha opinião. E a médica natureba acha que não precisa colher Papa Nicolau todo ano. Não, eu não acho. É o protocolo oficial do Ministério da Saúde. É o protocolo oficial da Organização Mundial de Saúde. Então, qualquer um pode pesquisar no Google, se digitar protocolo de coleta do exame Papa Nicolau, vai cair na página oficial do Ministério da Saúde que diz: o exame Papa Nicolau deve ser colhido entre 24 e 64 anos. Quando a mulher tem 2 exames consecutivos normais, a coleta rotineira deve ser feita a cada 3 anos. Ou seja, a mulher não precisa colher no momento que ela inicia a vida sexual. São muitas meninas que começam a transar, com 15 anos e no mês seguinte a mãe está levando no ginecologista para colher preventivo. É a mãe que está errada? Não, a mãe está apenas preocupada com o filho. Cabe ao médico
informar e dizer a ela que aquela menina de 15 anos não tem indicação de coleta de preventivo. Nem um mês, nem um ano depois. Ela só tem que colher a partir dos 24 anos. Esses estudos, eles são feitos a partir do comportamento da doença, né? Esse protocolo é feito baseado em estudos acerca do comportamento da doença. O desenvolvimento do câncer de colo de útero, ele não é uma doença de desenvolvimento rápido. Assim como ele também não tem prevalência em mulheres acima de 65 anos. Ah, mas a minha avó de 80 anos ainda transa com meu avô. Que ótimo, mas ela não tem que colher preventivo mais. Então, entre 24 e 64 anos. E não é todos os anos. Isso em se tratando de exame de rotina. O que é o exame de rotina? É o exame que tem indicação de ser feito mesmo sem a paciente ter nenhum sintoma. Então, a mulher, porque a doença realmente muitas vezes é uma doença silenciosa. A mulher, não, mesmo sem apresentar nenhum sintoma, ela pode estar desenvolvendo lesões cancerígenas sem saber. Então, sim, tem indicação de fazer a cada 3 anos. A não ser que outros fatores mostrem ser necessários a coleta num intervalo menor. Então, ela aos 24 anos, ou em torno disso, vai fazer um exame. Se der normal, no ano seguinte ela faz um novo exame. Se der normal de novo, ela vai passar para a coleta trianual. Se por acaso der alteração, aí tem outros protocolos nos quais ela vai repetir, normalmente no intervalo menor, mas depois de tratado, normalizado, fez um, deu normal, fez outro, deu normal de novo, ela volta para o protocolo trianual, mesmo que ela já tenha tido histórico de lesão, já tenha tido histórico de HPV. Isso é bem importante, né, de se falar. O HPV é um vírus de transmissão exclusivamente sexual. Não se pega HPV usando banheiro público, não se pega HPV usando banheiro compartilhado, não se pega HPV usando biquíni emprestado, não se pega HPV no metrô, se pega HPV somente transando. De uma forma geral, transando sem camisinha. Mas assim, HPV, estima-se que mais de 80% da população já teve contato com o vírus do HPV. HPV é um vírus extremamente prevalente. E mesmo só tendo relação sexual com camisinha, a gente pode contrair HPV, porque o HPV, ele pode pegar só de roçar, de se esfregar, né? Eu não tô falando com isso que as pessoas não devem usar camisinha. Não precisa usar camisinha, porque a gente pega HPV mesmo sem usar. Não é isso. É claro que a exposição do sexo sem camisinha vai ser uma exposição muito maior e a chance de pegar o HPV, especialmente, né, o HPV no colo do útero, que é muito mais grave, é muito maior. Agora vamos combinar que ninguém pega no pinto só de camisinha, ninguém se esfrega só de camisinha, né? O próprio sexo oral também, de camisinha, né? Então, a gente pode ter HPV em qualquer parte do nosso corpo. A gente pode ter HPV. Existem, não são poucos relatos de HPV na orofaringe, né? Na garganta e na região do períneo, né, na região externa da vulva, do ânus, do pênis e tal. Mas simplesmente você fazer um exame Papa Nicolau e vir presença de HPV, isso não significa um exame alterado, isso não significa que você está correndo sérios riscos, que você tem alguma coisa gravíssima, ou que você precisa fazer outro exame daqui 6 meses ou daqui a 1 ano. Não tem nada a ver. Ter HPV, digamos que é praticamente uma coisa normal. E sim, ele tem cura, tá? De uma forma geral, o corpo é capaz de combater aquilo e vai depender muito
do estado da questão imune, né? Dos fatores imunes que podem interferir no desenvolvimento ou não das lesões, né? E é importante ressaltar que o uso de anticoncepcional oral é um desses fatores que vão aumentar a prevalência do desenvolvimento de lesões causadas por HPV. Então, a questão não é você detectar se você tem HPV ou não através desse exame. É você detectar a presença de lesões. De lesões no colo do útero que podem ser indícios de um possível desenvolvimento, talvez, quem sabe, do câncer de colo de útero. Tá? Não significa que vão desenvolver o câncer de colo de útero, não significa que é pré-câncer. Tá? É importante falar isso, para a gente também não ficar com uma visão terrorista da coisa, mas também não significa que eu estou diminuindo a importância nem desse exame. Esse exame é muito importante, e nem também estou diminuindo a importância do câncer de colo de útero. É uma doença bem prevalente, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. É uma doença que acomete mulheres jovens, mulheres saudáveis em idade reprodutiva. É uma doença de fácil controle. É uma doença que mata mulheres jovens e são mortes evitáveis, facilmente evitáveis. Então, sim, devemos fazer, ok? Mas devemos fazer da maneira correta, tá? E aí entra naquela velha história de achar que você fazer o exame mais do que os estudos demonstram ser necessário é bom. O estudo diz que é só de 3 em 3 anos, mas eu prefiro fazer todo ano, sabe? Porque eu prefiro prevenir, eu acho melhor. Não, eu prefiro fazer de 6 em 6 meses, porque eu tenho trauma dessas coisas. Minha bisavó morreu de câncer. Morreu de câncer? De câncer de quê? De câncer no esôfago. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com a sua bisavó, nem com o esôfago dela, tá? Não é um câncer de origem ginecológica. Ok? Então, se sua avó teve, se sua bisavó teve, se sua mãe teve, não tem nada a ver. E nem mesmo se a sua mãe ou sua avó tiveram câncer de colo de útero, não significa que você vai ter. Ele tem forte, total relação com a presença desse vírus. Assim como também, em se tratando desse vírus, se você teve relação com um cara ou com uma mina, ou se o cara teve relação com a mina e depois essa pessoa apareceu com HPV, não há muito o que ser feito, tá? Porque a verruga, né, em si, porque existem vários subtipos de HPV, é calculado aproximadamente 200 subtipos de HPV, e existem alguns mais prevalentes. Os mais relacionados ao câncer de colo de útero são o subtipo 16 e o subtipo 18. E os mais relacionados às verrugas são os tipos 6 e 11, tá? Não são os únicos, mas são os mais comuns. Então, existe as verrugas genitais causadas por HPV, por esses subtipos de HPV, mas essas verrugas também podem aparecer em outros lugares, sem ser nos genitais. Podem aparecer, na verdade, em qualquer parte do corpo, mas são comuns na região genital. E que são chamados condilomas, né? Ou condilomatose. É ruim, é chato, é desagradável. Alguns são apenas pequenas verruguinhas, podem coçar, às vezes podem sangrar, às vezes não, às vezes é só mesmo uma coisa esteticamente, né, ruim. Alguns crescem bastante, fazem lesões grandes, né? Tudo isso relacionado muito à imunidade da pessoa, relacionado à alta virulência, né? Tem uns vírus que eles atacam de uma forma mais potente do que outros. Isso acontece com todos os vírus, né?
e que vão fazer lesões bem mais agressivas, bem maiores. Ninguém quer ter, é bem desagradável, é altamente infeccioso, então quando a pessoa está visivelmente contaminada, ela deve sim evitar o contato sexual, porque é altamente infeccioso, mas não é propriamente grave, né? Não vai matar ninguém. Já os que causam câncer, o câncer ele é realmente, obviamente, muito mais grave. Então, em se tratando das lesões verrucosas por verrugas, né, os condilomas, a medicina convencional trata por cauterização. Atualmente, o mais comum é a cauterização química, que é por um ácido chamado ácido tricloracético. Esse é o mais comum, né? Ele é manipulado e no consultório o profissional aplica nas verrugas e as verrugas vão desaparecer. E também pode sim ser cauterizado por cautério, embora não seja muito usado no consultório, não tem necessidade. Já as lesões que podem vir a desenvolver o câncer e que são as lesões que o exame Papa Nicolau busca diagnosticar, então o que acontece? É colhido com o espéculo, o famoso espéculo vaginal, é introduzido na vagina. A gente visualiza então o colo do útero da mulher, que nada mais é do que, digamos, a ponta, né, do útero, que fica virada para dentro da vagina, para o fundo da vagina. Então, com o espéculo, que também é conhecido como bico de pato, a gente abre a vagina e consegue ver com uma luz essa ponta, né, do útero, que é o colo, que tem um furinho por onde sai a menstruação, por onde entra o espermatozoide, a abertura do colo uterino, né, que se dilata pro neném sair na ocasião do parto. É colhido material de lá, com uma espátula da parte mais externa e com uma escovinha da parte mais interna. E é colocado numa lâmina e essa lâmina é mandada para o laboratório e o laboratório vai analisar com o microscópio lá a presença das células alteradas. Em se observando alterações, providências devem ser tomadas, mas depende da alteração. Isso é bem importante. É muito comum, na verdade, todos os exames praticamente Papa Nicolau vem escrito alterações inflamatórias, presença de inflamação. Isso é uma coisa que até mesmo os ginecologistas reclamam e questionam os laboratórios porque eles seguem trazendo esse tipo de laudo. Porque esse tipo de laudo remete a um problema, a alteração inflamatória, estou com inflamação. E se a mulher não é bem orientada, né, ela acha que toda vez que ela faz exame aparece inflamação. Toda vez que eu faço exame aparece inflamação, sempre é inflamação. Mulheres, se está escrito apenas inflamação e você não tem nenhum sintoma, não tem nada no seu colo uterino, você não tem que fazer nada. Isso é o padrão normal. O padrão inflamatório é o padrão normal do Papa Nicolau, ok? O que é problemático? Padrão de cervicite, que é a inflamação do colo uterino, e as lesões intraepiteliais, que é o chamado NIC. E existe lesões de alto grau e lesões de baixo grau. Esse é uma explicação bastante teórica, bastante técnica, né? Que às vezes fica até complicado de se fazer assim, sobre a forma de podcast. Eu estou tentando explicar no sentido informativo mesmo. Se acontecer com você, pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, não vá achar que um podcast vai estar te orientando de forma suficiente diante de uma coisa tão séria quanto uma doença que pode vir a desenvolver um câncer. Você precisa sim procurar acompanhamento médico, tá? Isso é muito importante. Um podcast jamais vai substituir um acompanhamento médico. Isso é simplesmente informativo, ok? Existem as lesões, então, de baixo grau,
E existem as lesões de alto grau. As lesões, só a título de informação, as lesões de baixo grau, né, não tem a princípio indicação de se fazer biópsia ou de se fazer cirurgia, e pela ginecologia alopática, as lesões de alto grau já tem indicação de se fazer um exame chamado colposcopia, que é um exame um pouco mais elaborado. Esse exame também não é um exame de rotina, tá? É um exame que só tem indicação quando a mulher fez o Papa Nicolau e o Papa Nicolau veio alterado com lesão de alto grau, com NIC 2 ou 3, aí tem indicação de se fazer a colposcopia, e caso o examinador ache necessário, fazer a biópsia e a partir daí ter as condutas indicadas. E aí a gente entra no debate, né, sobre exames desnecessários que não são indicados e pessoas que acham que são muito prevenidos e que é melhor prevenir porque a filha da prima da minha vizinha teve câncer de colo de útero com 18 anos e ela tinha feito um exame no ano anterior e estava normal, então papapá. Veja bem, qual é a consequência de se fazer exames sem indicação, achando que estão fazendo um bem para a própria saúde, né? Isso daí também não é minha opinião apenas, tá? Existem muitos estudos sobre isso. Inclusive que falam sobre check-ups em pacientes sem queixas, em pacientes jovens e sem doenças, e que provam que não traz benefícios para os pacientes, não aumenta a expectativa de vida dos pacientes, não aumenta a qualidade de vida dos pacientes e não diminui a incidência de câncer dos pacientes. Fazer exames que tem indicação de fazer a cada 3 anos, fazer anualmente ou fazer a cada 6 meses. Eu conheço mulheres que fazem a cada 6 meses. E muitas vezes são mulheres que acham que isso é uma conduta mais adequada para a própria saúde do que simplesmente usar camisinha, né? Se você parar para ver o perfil dessa mulher, é uma mulher que na maioria das vezes expõe-se com frequência ao sexo sem proteção e por um lugar de se sentir mal e culpada por isso, vai ao ginecologista vezes excessivas, achando que assim ela vai estar compensando isso, né? E não tá, né? A mudança de conduta, sim, é realmente algo que comprovadamente vai prevenir a doença, né? Aí sim, os estudos confirmam que realmente vai prevenir você de ter doença. E não fazer exames desnecessários em intervalos de tempos contraindicados, né? A slow medicine, que é a que eu falo que é uma ciência, um movimento de médicos, né, da qual a ginecologia natural se enquadra muito, né? Ela fala, entre vários conceitos que ela tem sobre a visão da medicina, de uma medicina atenta à escuta, de uma medicina integrativa, de uma medicina centrada no ser, no doente e não na doença, na pessoa e não nos exames. Um dos conceitos que ela tem é o conceito de overdiagnosis. Overdiagnosis é diferente de falsos diagnósticos, falsos positivos, né? Uma das consequências de se fazer exames excessivos são os falsos positivos, né? Overdiagnosis é diferente de falso positivo. É quando acontece a detecção de uma lesão ou de uma alteração, que sim, ela existe, mas essa detecção, ela acaba potencialmente levando a mais prejuízos do que benefícios ao paciente. Então, o paciente tende a ser mais maléfico do que benéfico ao paciente saber daquilo. Só que uma vez que a gente sabe, não tem como a gente desver, né?
Então, a maioria das pessoas vai querer tomar uma providência com relação àquilo. Então, pequenas alterações em exames laboratoriais, pequenas lesões num colo uterino, que o corpo tenderia a resolver sozinho, né? Então, você faz um exame hoje, você faz outro exame daqui a 6 meses porque você é uma pessoa neurótica. E aí aparece uma pequena lesão, que se você não tivesse nem visto, seu corpo ia resolver aquilo. Isso tudo é comprovado por exames, viu? Seu corpo resolveria aquilo sozinho. Então, você não mexer, você nem saber daquilo, seria o melhor. Só que do momento que você sabe, dependendo do seu grau de paranoia, dependendo do médico que vai estar também do outro lado, coisas terríveis podem acontecer, né? E eu já vi muitas histórias de iatrogenia, né? Iatrogenia são prejuízos causados por interferências médicas erradas e desnecessárias, né? Então, a partir, por exemplo, de um overdiagnose de uma lesão de colo uterino que não precisava ter sido detectada, então eu acho... Não tem indicação, não, mas eu acho melhor a gente fazer uma biópsia, né? Vamos fazer uma biópsia. Aí você faz uma biópsia. Mas então eu acho, né? Por via das dúvidas, não é melhor a gente tirar esse pedacinho? E por aí vai. E a partir daí, muitas outras consequências ruins podem acontecer, que começa lá simplesmente por um exame que você não precisava ter feito. Fora todo o estresse psicológico causado em cima daquilo, né? De uma coisa que pode ser câncer e tudo mais. Então, realmente, não tem nenhum benefício e muitas vezes causa muitos malefícios se fazer exames excessivos desnecessários. Outra coisa que é importante se falar também, que aparece muito quando as mulheres têm dúvidas a respeito do HPV e desse assunto, é a respeito da ferida no colo uterino. Gente, isso não existe, tá? Acontece às vezes de detectar uma lesãozinha, uma areazinha vermelhinha, né? A gente que faz... No consultório de ginecologia natural é tudo completamente diferente, tá? Eu tenho um podcast que fala sobre a consulta ginecológica da ginecologia natural, completamente diferente. Não tem perneira, a própria mulher passa esse espéculo, ela visualiza com o colo uterino, a visualização do colo uterino é incrível, as mulheres podem fazer até nas suas casas, e às vezes ela pode ver uma área vermelhinha ali no colo uterino. Isso pode ter algumas explicações, pode sim ser uma inflamação ou não, pode ser simplesmente uma característica devido a um parto, enfim. Mas ferida, que antigamente se falava, e necessidade de cauterizar o colo uterino, é uma coisa que jamais deve ser feita, tá? Jamais deve se cauterizar. A cauterização do colo uterino, ela só acontece, sim, em procedimentos cirúrgicos, em casos específicos de cirurgias uterinas. Num consultório, por causa de uma lesão, por causa de uma suposta ferida, isso não existe, tá? Isso é uma conduta completamente ultrapassada. Enfim, existem, só para finalizar, tratamentos naturais para as lesões, principalmente para as lesões de baixo grau. As lesões de baixo grau, elas têm sim indicação de haver uma repetição do exame após o tratamento com um intervalo menor, sim, do que 3 anos, é claro. Mas, enfim, não cabe aqui também entrar muito profundamente nessas condutas, porque é bem específico e precisa de um acompanhamento médico sério. Mas, dependendo do caso, é possível, sim, um tratamento natural. Para mais conteúdos uteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.